apóstolos, permaneçamos firmes. Porque o Papa já sabia, a igreja sabe desse minguar da igreja na história. A igreja sabe desse diminuir da história na igreja, porque será realmente mediante a perseguição. E Jesus disse: muitos colocarão vocês nas prisões, muitos se levantarão contra vocês e matarão vocês. A igreja católica, assim que foi instituída, fundada por Jesus, ela era pequena. Quando começou a crescer, sofreu uma grande perseguição ali nos primeiros séculos pelos imperadores romanos, principalmente Nero. E essa grande perseguição levou um martírio em massa. E se pensava: a igreja será destruída. Se eu não me engano, Flávio Joséfo disse que o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. E pelo contrário, quando se pensava que a igreja ia ser destruída, a igreja só fez crescer. E a igreja cresceu tanto que ali na Idade Média se estabeleceu a cristandade. Tudo na sociedade era conduzido pela igreja. Até os reis eram ungidos e coroados pela igreja. E a sociedade transpirava Cristo e respirava Cristo. Mas depois nós vamos vendo aí que vai sempre diminuindo. Eu acho que você que me escuta, reflita nisso. Eu já fiz muito essa reflexão e não entendia, até ver o catecismo da igreja falar sobre isso. Eu chegava na igreja e via pouquíssimas pessoas. E eu dizia: meu Deus, não tem quase ninguém na missa. E quantas vezes nós experimentamos isso? Chegamos numa comunidade e não tem praticamente ninguém. E aquilo me entristecia. Aquilo me levava a ficar cabisbaixo. Até que eu comecei a ler o catecismo. E eu percebi que o futuro da igreja militante é este: minguar. Aparentemente, veja, aparentemente será derrotada. Aparentemente. Agora, meus irmãos, não é por isso que nós vamos ficar calados. Se a igreja vai diminuir e vai desaparecer, então vamos ficar calados. Existem os eleitos de Deus que precisam ouvir o Evangelho para serem salvos. O apóstolo Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ide por todo mundo, disse Jesus, e pregai o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas só pode crer se houver quem pregue. E só pode ter quem pregue se houver quem seja enviado. E nós fomos enviados. Diz, mas a gente vai pregar para quê? Se a profecia diz que a igreja vai minguar, nós iremos pregar para que se complete o número dos eleitos. Para que se complete aqueles que estão de coração aberto à graça de Deus e que se convertam. E esse número do catecismo conclui dizendo: que fará desencadear do céu a sua esposa. E aí, quando Jesus voltar, a igreja gloriosa, a igreja dos santos, que já estão na glória, descerão, podemos dizer assim, aparecerão, se manifestarão com Cristo. Veja, ele conclui dizendo: que fará descer do céu a sua esposa. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal tomará a forma de juízo final, após o último abalo cósmico deste mundo passageiro. Nós esperamos ansiosamente novos céus e nova terra. Esta é a promessa: novos céus e nova terra. E isso acontecerá, crer já estará condenado. Isso tudo se dará fruto do laicismo, como consequência da tentativa de expulsar Cristo da história. Pois assim como mataram o Messias na carne, o tentarão matar da história. Vão tentar matar Jesus da história. Mataram Jesus na cruz. Vão tentar matar Jesus da história. Vão tentar fazer isso. E como se fará isso? Levando a sociedade à marginalização da religião, a igreja de Cristo. Marginalizar a igreja. Bota a igreja à margem, como dizia Renato ontem. Bota a igreja à margem. Quando chegarmos no tempo em que descreve Paulo a Timóteo. Então, quando é que a igreja vai ficar à margem? Quando nós chegarmos no tempo em que Paulo descreve a Timóteo. Ele diz assim, Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Nota bem o seguinte, e você que me escuta, tome nota disso agora, para você ver se esses tempos em que a igreja será posta à margem não está aí. Nota bem, Paulo diz a Timóteo. Nota bem, Paulo diz para mim, Denis. Nota bem para você que me escuta. Nota bem o seguinte: nos últimos dias
haverá um período difícil para a igreja. Os homens se tornarão egoístas. As pessoas nos dias de hoje são egoístas? Responda para você mesmo. Se tornarão avarentos. Olha, ninguém pensa em riqueza, ninguém pensa em posses, né? Fanfarrões. Eu fico me perguntando, numa pandemia como essa que nós estamos vivendo, eu não consigo circular por necessidade de ir ao trabalho ou de vir a um evento como esse, não ver bares cheios, esquinas lotadas de pessoas fanfarrões, né? Soberbos. Olha a soberba. Será que existem pessoas soberbas? Será que nós também, muitas vezes, não somos soberbos, né? Rebeldes aos pais. Olha, os filhos de hoje. Honra teu pai e tua mãe para que tenha longos dias de vida sobre a terra. E Paulo está dizendo que os filhos serão rebeldes aos pais nos últimos dias. O desejo e o mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Se honrar pai e mãe, ainda existe, podemos dizer assim, um presente. Ganharemos longos dias de vida sobre a terra, né? Ingratos. Quantas pessoas ingratas? Malvados, desanimados, desleais. Às vezes você olha assim e diz: rapaz, fui traído pelo meu melhor amigo. Fui traído pela minha esposa, fui traído pelo meu esposo. Fui traído por aquele amigo de trabalho que eu confiei nele. Caluniadores. Devassos, cruéis, inimigos dos bons. Traidores, insolentes, cegos de orgulho.